Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Aletheia. O episódio de hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Como você viu aí na descrição, no título e na thumbnail, provavelmente, nós vamos falar de filosofia da religião. Para você que não sabe, a filosofia, como a gente já viu num dos episódios, no segundo com Mateus, é uma ferramenta incrível por entendimento até da nossa própria fé, uma ferramenta incrível até para nós conhecermos melhor a Deus, e elas podem ser usadas muito bem para o crescimento espiritual, seja do indivíduo ou seja da igreja como um todo. E hoje, querendo falar desse assunto, que inclusive tem muito material aqui para a gente discutir, esse assunto tão querido por nós, eu trouxe uma pessoa que é especialista na área e que você já conhece, o meu querido amigo Arthur Santos. Olá, gente, eu sou o co-host daqui. Co-host daqui. E hoje a gente vai falar justamente, como a gente falou no último episódio sobre tecnologia, a gente vai falar sobre a área de especialidade também do Arthur, que é justamente a filosofia. Mas por que você deveria prestar atenção nisso? Arthur, por que a filosofia da religião é uma coisa tão interessante, é uma coisa importante para o conhecimento teológico e como pode ser útil para as pessoas? Me convença a prestar atenção. Cara, assim, quando a gente vai estudar a filosofia da religião, a gente está trabalhando principalmente com temas que são muito caros, muito queridos a cada um de nós. Vou dar um exemplo. Eu sou professor no ensino médio. Eu não sei se é porque é o tema que eu gosto mais ou se é por causa do interesse dos alunos também. Mas os alunos prestam muito mais atenção quando eu dou aula de filosofia da religião do que quando eu dou aula sobre outros temas. Por quê? Porque, no fim das contas, todo mundo acha isso interessante. Todo mundo acha interessante falar sobre as grandes curiosidades que nós temos sobre a essência de Deus, a natureza de Deus, dúvidas sobre religião. Mesmo o mais ateu acha essas questões interessantes. Sim. A gente se pergunta, são as questões que afligem a gente. Desde tempos atrás a gente se pergunta, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e a filosofia da religião lida com essas perguntas. Então, primeira coisa interessante, a filosofia da religião, ela lida diretamente com coisas que são muito caras a nós. Mesmo quem não é filósofo faz as perguntas da filosofia da religião. A pessoa pergunta, Deus existe? Isso é uma pergunta importantíssima para filósofos da religião. Isso vai desde uma conversa assim de alto nível, por exemplo, debates assim, até uma conversa de repente de bar, por assim dizer, né? E de fato, tu vê isso nos ambientes mais simples. Tá ali cada um dando o seu pitaco. Sim. Todo mundo quer dar um pitaco sobre a essência de Deus, por exemplo. Então, isso interessa a gente. Aí vem a questão, tá, mas eu sou cristão, eu sei pela palavra de Deus que Deus existe. Por que vai ser importante para mim como cristão? E aí eu queria lembrar o nosso ouvinte que quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai ver a formulação dos credos, né? Que vão ter as doutrinas básicas do cristianismo. Só fazer uma breve pausa, vamos trocar essa cadeira porque ela tá fazendo bastante barulho. Muito nheque, Tá nheque. ok. E aí pode interferir no outro episódio. Nheque, nheque. Nheque. As cadeiras não estão legais. Isso aí foi a cadeira. Eu acho que teve uma cadeira que um DJ que tava aqui um dia desse à noite aí quebrou. Essa daqui. Já tive literalmente gente de peso, literalmente, que já sentou nessas cadeiras. Eu volto da onde? Vamos lá. Pode continuar sobre a filosofia da igreja. Tá. Filosofia na igreja, né? Na igreja, isso. Já? Então, na história da igreja, a gente vê justamente isso. Os credos, as doutrinas básicas do cristianismo, utilizam muitos termos filosóficos. Por exemplo, quando a gente afirma a doutrina da Trindade. A gente afirma que são 3 pessoas que compartilham de uma única substância. Olha o termo filosófico da Grécia Antiga aparecendo aí. Então, existem doutrinas do cristianismo que nós compreendemos melhor quando nós compreendemos o background filosófico dessas doutrinas. Inclusive uma doutrina tão essencial para todos nós cristãos como a doutrina da Trindade. Uma outra questão ainda. Nós vivemos em um mundo secularizado.
Isso é fato. Você que está me ouvindo aí, você sabe que a gente está num mundo que muitas vezes não dá atenção à fé cristã, que recusa a fé cristã, assim como recusa muitas outras fés. Eles têm suas próprias fés, mas recusam fés religiosas em geral. Nas Olimpíadas de Paris, o problema não era só com o cristianismo, era com o islamismo também. Então, fés religiosas, no sentido que a gente costuma utilizar, geralmente são recusadas por esse mundo secularizado. A filosofia, ela é talvez uma das, não a única, mas uma das principais ferramentas para a gente pensar a possibilidade de nossa fé, uma possibilidade racional dessa fé em um mundo secularizado. Em um mundo que diz, não faz sentido crer em crenças religiosas. Vamos analisar um pouco de bibliografia? Porque se esse assunto está sendo levado a sério por grandes filósofos de ponta, em grandes centros universitários ao redor do mundo, por que o cara que está lá no bar não pode levar a sério? Pois é, eu fico pensando, né? A gente tem muitas vezes a presunção de, eu sou melhor porque eu não acredito em X, Y, Z. E quando a gente olha, tem pessoas extremamente religiosas que produziram muito conteúdo. A gente está careca de saber. Muitos grandes cientistas foram crentes, né? A gente já falou, inclusive, no primeiro episódio aqui do podcast, sobre vários nomes que tem na ciência que foram crentes, né? Em Cristo Jesus, que dedicavam, inclusive, suas obras, seja científicas até artísticas, já a Deus. Então, a gente vê que a religião e a fé, a filosofia, essas coisas não estão desconexas, né? Sim. E tem muito esse preconceito, muitas vezes. Eu lembro que, quando eu comecei a faculdade de filosofia, né, eu tive uma experiência interessante, que eu fui para uma reunião de um grupo de pesquisa, e aí o menino me perguntou, eu tinha acabado de comprar uns livros que eram da área de filosofia da religião. Eu estava com os livros lá na hora. Eram 2 livros sobre o problema do mal. E aí o menino me perguntou, tá pesquisando isso daqui? Eu falei, eu estou pesquisando filosofia da religião. Ele olhou para mim e falou, tá estudando a galera da Idade Média, né, e tal. Eu falei, não, estou estudando os filósofos contemporâneos. Aí tem gente ainda que trabalha com isso. Exatamente isso que ele disse. Ele falou, ainda tem gente que trabalha com isso? Um pensamento positivista, né? De que as coisas já... Pois é. Isso já foi ultrapassado. Já passou, agora é só ciência. Não, pera. Eu lembro que o Stephen Hawking, né? Uma vez ele disse que a filosofia estava morta. E o pessoal às vezes pensa isso sobre algo como a filosofia da religião. Não, a gente se preocupa com ciência. A gente se preocupa talvez com filosofia política, filosofia social. Religião? Para quê? Né? Mas... A gente tem problemas maiores. A gente tem problemas maiores, mas o que a gente vê é justamente hoje, a gente pode conversar um pouquinho mais depois sobre a história disso tudo, né? A gente vê um renascimento da filosofia da religião. E ficou um cada tempinho vez fora, mais, cara. Ficou um tempinho fora. Fora do debate, mas a gente vê um crescimento muito grande dos debates nessa área. É algo que, particularmente, me é muito caro. É interessante como a humanidade parece que ela vai passando, às vezes, por alguns ciclos, né? Querendo ou não, no início da modernidade, no início da pós-modernidade, religião estava um pouco fora dos debates, como tu estava falando, né? Agora tem voltado. As pessoas realmente têm feito perguntas novamente. Eu lembro que quando a gente trabalhava, né, com evangelismo de rua, moradores de rua, a gente sempre via que eles mesmos tinham muitas posições. Eles tinham muitos achismos, eles tinham muitos pitacos deles próprios, eles tinham muitas perguntas também. E a gente se surpreendia até, para quem não sabe, morador de rua tem tudo quanto é tipo de morador de rua, gente com tudo quanto é tipo de história. Inclusive tinha gente ali que tinha graduação e fazia perguntas absurdas assim. Tem uma história interessante. Teve uma vez que a gente fez o Natal para Todos. Né? Natal para Todos, a gente fazia um jantar para moradores de rua depois de um culto, né? E aí eu lembro que eu sentei na mesa para conversar com alguns moradores de rua, enquanto a gente estava no jantar, e eu estava conversando com eles. Eles começaram a me fazer objeções à religião cristã por causa do pluralismo religioso. Então, é uma objeção clássica. Existem várias religiões diferentes no mundo, porque essa é verdadeira. Né? Eles começaram a fazer essa objeção. É uma objeção que filósofos fazem, acadêmicos fazem, e eles fizeram essa objeção. E aí eu fui tentar responder a objeção. E aí eu apresentei para eles um argumento evidencial a favor da ressurreição de Jesus. Porque nós temos na literatura filosófica
e também alguns historiadores, argumentos evidenciais que mostram as evidências que apontam para a racionalidade de crer que Jesus ressuscitou. Né? Inclusive, o N.T. Wright tem um livro O N.T. Wright, dessa grossura. exatamente, A Ressurreição do Filho de Deus. Obra-prima esse livro. Mas também tem outros aí. Tem o N.T. Wright, que é muito conhecido, né? Esse livro é uma obra-prima. Mas tem também o William Lane Craig, que tem vários trabalhos sobre isso. O doutorado dele em teologia foi fazendo isso. Tu tem o Richard Swinburne, que é um filósofo lá de Oxford, que ele tem um livro também defendendo a ressurreição de Jesus. Infelizmente, ainda não temos em português. E tu tem um cara também chamado Michael Licona, que tem o melhor argumento, na minha opinião, a favor da ressurreição de Jesus. Mas isso é outra história. A gente pode gravar um podcast sobre a ressurreição de Jesus. Tem muito pano pra manga aí. Todo episódio é legal que a gente vai conversando, vai pensando em assuntos pra poder tá falando sobre, né? Mas interessante, cara, eu lembro também de uma experiência que eu tive. A gente, cara, evangelismo de rua é uma coisa que tu acha que a gente vai estar lá para responder as perguntas das pessoas, mas a gente volta para casa com mais perguntas do que a gente deixou na cabeça das pessoas, né? E eu lembro que uma vez eu fui conversar com um hippie, cara. Isso na época que eu tava pregando com o pessoal lá na frente da Americanas, aqui de Belém, né? Aquela da... Como é que era o nome? Presidente Vargas. Da Presidente Vargas. Aí, cara, era um hippie assim, hippie raiz mesmo. Ele mostrou no celular, ele tinha um monte de coisa baixada, e tinha até, eu lembrei, porque ele quis me assustar, mas não me assustou. Ele tinha a Bíblia satânica, não sei o que, ele me mostrou, porque isso aqui, não sei o que, porque Jesus é uma cópia disso, daquilo. Eu fiquei, rapaz. Aí eu já tinha lido sobre isso, eu sabia que era tudo besteira, mas eu fui conversando com ele e ele tinha as próprias crenças religiosas, ele tinha vários questionamentos, ele já tinha todo um sistema filosófico na cabeça dele. Então, foi uma experiência curiosa, por assim dizer. Acho que a gente passa muito por essas experiências, né? E elas ilustram a importância da gente saber lidar com o tema. Porque, às vezes, a gente ouve esses questionamentos, essas objeções de outras pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, e a gente não sabe como lidar com isso. Eu acho que é um dos grandes problemas, por exemplo, às vezes, na educação teológica dentro das igrejas. Por quê? Porque adolescentes têm perguntas. E ao invés da resposta ser dada, né, para as perguntas, a gente acaba cortando. Pois é, a gente corta. E aí não tem resposta às perguntas, o moleque chega lá na faculdade com um monte de dúvida. Ele não chega ali, de fato, com o fundamento firme para a sua fé. Ele não chega para dizer como Pedro fala, né? De dizer qual é a razão da vossa esperança. Ele não tem a razão da esperança dele. Ele não sabe. E a gente corta essas perguntas. Talvez lidar melhor com o material bibliográfico, por exemplo, da filosofia da religião, nos ajude a lidar melhor com isso. Porque a pergunta que o menino faz sobre por que Deus permite o mal no mundo, o menino faz essa pergunta. Uma criança faz, um adolescente faz. Mas é a pergunta que o filósofo faz e o filósofo tenta responder. E a gente vai dizer que ele conseguiu com toda certeza? Não necessariamente. Uhum. Mas a gente pode dizer que ele traz algumas respostas possíveis, algumas maneiras racionais de lidar com o problema, que podem ser de grande ajuda para esse adolescente que faz a pergunta. Dá para dizer, né, cara, então que todos nós, desde pequenos, somos uma espécie de pequenos filósofos, né? O Jostengard, já não sei se vocês leram aquele livro, O Mundo de Sofia. Né? É o clássico que em muito colégio é leitura obrigatória que ninguém faz. Exatamente. É um livro que tem seus problemas filosóficos, né? Muita gente fala que é muito bom também. Mas ele é uma ótima introdução. Apesar de eu discordar, por exemplo, das interpretações que ele faz dos filósofos, mas, no fim das contas, esse livro ele te introduz no debate. Chegaste a ler todo ele? Eu li todo ele, sim, quando eu era adolescente. Pessoas. Eu conheci um rapaz que terminou de ler. E esse livro ele te introduz nesse debate. E logo no início do livro ele faz uma comparação que eu acho muito legal. Ele compara a criança e o filósofo. Porque a criança está o tempo todo fazendo perguntas. Ela tem uma curiosidade, o senso de admiração. Aristóteles já falava dessa admiração, desse espanto. A gente se espanta diante da realidade que a gente vê. Poxa, tu vê esse mundo grandioso, com suas grandes... com os seus oceanos, desertos, montanhas. Tu vê
as galáxias. É tudo muito grandioso, isso gera um espanto, admiração. A gente faz perguntas, a criança faz essas perguntas. Para a criança tudo é novo. E ela quer saber o porquê, quer saber como funciona. O negócio é que a gente perde esse senso de admiração ao longo da vida. E é isso que, em alguma medida, o filósofo não pode perder. Porque ele está fazendo as perguntas também. O Matheus ele chegou a comentar sobre esse livro e disse que é sobre isso. O pessoal fala, né? Eu lembro, inclusive, de uma criança assim, que uma vez até perguntou, né? Para mostrar que a gente não pode menosprezar as crianças, né? As dúvidas que a gente tem. Mãe, por que as coisas caem no chão ao invés de elas ficarem flutuando? Acho que você já ouviste essa história. Tu sabe de que eu tô falando. Mas, enfim... Para mostrar que as crianças muitas vezes não são bobas. E o que acaba acontecendo é que a gente poda muitas vezes as perguntas delas simplesmente, menino, para de encher a paciência, tem umas coisas para fazer, tô trabalhando. Sendo que a gente pode, cara, criar um verdadeiro jardim na cabeça das crianças, né? Para elas se desenvolverem intelectualmente, elas criarem o próprio pensamento crítico, trabalharem o próprio intelecto. Mas, Arthur, como é que tu começou com isso aqui, cara? A pesquisar sobre essa área, se interessar nisso? Cara, quando eu no ensino médio, eu decidi que eu queria fazer filosofia. Mas eu não tinha decidido ir para a filosofia da religião. Eu já era crente, né? Mas eu não tinha decidido ir para a filosofia da religião. Eu jurava que eu ia trabalhar com filosofia política. Sabe? Eu jurava que eu ia trabalhar com filosofia política... Ia, sei lá... Tava engajado politicamente nessa época, cara? Eu tava mais engajado do que hoje. Ah. Era por volta de que época, assim, cara? 2014? Eu não vou revelar pra ninguém saber a minha idade. Sim. Mas aí... Eu tava mais engajado politicamente, né? Inclusive ali com a filosofia política mais conservadora e tal. Hoje, meu engajamento político é praticamente nulo, né? Muita gente se cansou, eu tô cansando também, cara. Que não seja importante. Não, não é importante. É importante. A gente até conversa sobre isso aqui, o negócio é que o debate às vezes fica tão banalizado que... E eu estou cansado, tenho que terminar meu mestrado. Então, assim, eu estava mais engajado nas questões políticas, né? E eu jurava que eu ia entrar na faculdade de filosofia, ia sair brigando com as pessoas, não sei o quê e tal. Ia ter uma visão, fazer uma defesa filosófica do conservadorismo político. Aí eu cheguei na faculdade. Aí um dos professores me convidou para estudar Kant, Immanuel Kant, né? Grande filósofo alemão do século XVIII. E ele me convidou para fazer essa pesquisa. Aceitei porque eu queria a bolsa, né? Todos nós, primeira bolsa a gente aceita qualquer coisa. Exatamente, R$400 por mês, maravilhoso. E aí eu aceitei e comecei a minha pesquisa, né? Só que paralelo a isso, eu fui pegando outras bibliografias. E aí eu lembro de um dia, eu já tinham me recomendado muitas vezes ler um tal de Alvin Plantinga. Já tinham me recomendado ler esse cara. Aí eu peguei, no dia eu estava muito triste nesse dia, né? Tinha acontecido algumas coisas, era um dia que eu estava triste. E na época, eu lidava com a tristeza comprando livros. Pessoal, tem gente que gasta dinheiro, as pessoas gastam dinheiro para poder lidar com a tristeza, né? O objeto da gastança eram os livros, no caso. O objeto da gastança eram os livros. E aí, eu comprei um livro que está muito surrado. De tanto que usou. Que é esse livro aqui. Crença Cristã Avalizada, do Alvin Plantinga. O livro está bem surradinho. Livro publicado pela editora Vida Nova, aqui no Brasil. Uma das melhores editoras, na minha opinião. Com certeza. Fantástica. Excelente tradução do professor Desidério Murcho, lá da Universidade Federal de Ouro Preto. E aí eu comecei a ler esse livro. Ele começou a discutir Kant. Depois ele começou a discutir uns caras contemporâneos, que é o Gordon Kaufman, John Hick. Depois ele começou a fazer uma discussão sobre o que significa racionalidade, o que significa conhecimento. E aí ele começou a defender a tese de que a crença em Deus pode ser considerada como conhecimento, no caso de ser verdadeira,
pode ser considerado conhecimento, pois poderia satisfazer as condições epistêmicas, as condições de conhecimento, para ser considerado conhecimento. E aí depois ele defende isso com relação ao Evangelho também. O Evangelho também pode ser considerado como um conhecimento de fato. E aí ele foi lidar com algumas objeções a essa tese. Ok. Quando eu li esse livro, eu fiquei, cara, Tem um mundo inteiro para explorar. tem um mundo inteiro para explorar nisso. Basicamente, a defesa do Plantinga é a tese da epistemologia reformada, né, que é uma teoria do conhecimento que tem como herança aí, vem como herança da teologia reformada, né, da teologia que vem de João Calvino. E o Plantinga, ele defende basicamente que eu posso saber que Deus existe, eu posso saber que o evangelho é verdadeiro, mesmo que eu não tenha argumentos a favor disso. E por que isso é importante? Porque, poxa, um filósofo até pode ter esses argumentos, mas a maioria dos crentes não tem. Isso significa que eles não sabem? Né? Pelo contrário. Então, o Plantinga ele vai utilizar aí a noção de sensus divinitatis, que já foi explorada ali no episódio com Mateus. Né? Essa noção de um sentido que nós temos, um conhecimento natural que nós temos de Deus. E também depois vai utilizar a fé também como uma espécie de conhecimento, para utilizar a expressão de Calvino, conhecimento firme e certo da bondade divina para conosco. Né? E eu achei muito interessante ver uma defesa filosófica rigorosa dessa tese. Até hoje, o melhor livro que eu já li em filosofia da religião foi esse aqui. Crença cristã avalizada. E o Plantinga se tornou um herói intelectual para mim. Tanto é que eu botei o nome dele no meu cachorro. Alvin Plantinga. É o Alvin Plantinga, é o meu cachorro. Então, assim, aí eu comecei nessa jornada. Aí eu comecei a tentar conciliar, de um lado, a pesquisa no Kant e a pesquisa na filosofia da religião do outro lado. Aí fui assim a graduação. De um lado era Kant, do outro lado filosofia da religião. Até que eu cheguei no mestrado, aí eu consegui mesclar as duas coisas. Eu trabalho agora com filosofia da religião, no Kant, mas com um tom um tanto crítico ao Kant. Né? E aí começou essa pesquisa, essa área de pesquisa onde eu pude conhecer muitos grandes filósofos da religião, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. Tem muita gente boa trabalhando com esse tema. Inclusive, no final, eu vou dar umas recomendações aí, que é para vocês verem mesmo tanto gente boa que a gente tem trabalhando com isso, inclusive no Brasil. Né? Tem muita coisa boa no tema, tem muito debate, muitos eventos sendo realizados. Tive a oportunidade, por exemplo, de viajar sem pagar nada. Olha que beleza. Por causa da filosofia da religião. Uma coisa o pessoal fala, né? Vai estudar filosofia, vai passar fome, não sei o quê. Pois é, eu não passei fome. Eu estava tendo a melhor comida paga para mim por eu estudar filosofia da religião. Isso, porque Deus ele vai abençoar os servos, né, cara? Deus abençoe seus servos. Mesmo que eu achava que eu ia ser pobre, mas a filosofia da religião me levou para ver neve. Fiquei, nossa, gente. Chique. Né? Eu achava que eu ia passar fome quando eu escolhi filosofia. Porque a gente tem esse preconceito, né? O cara vai fazer filosofia e vai passar fome. Mas Deus foi muito bondoso comigo. Deus foi muito bondoso comigo. E parte disso passa também pelas pesquisas em filosofia da religião. Grande parte disso. Onde eu posso trabalhar com questões que me atraem, como... A principal questão que me atrai aí é como nós sabemos que Deus existe, como nós sabemos que o Evangelho é verdadeiro. Essa é a minha questão favorita. Né? Mas que também tem outras questões que me atraem, como, por exemplo, o problema do mal. Quais são as grandes questões, né, para a gente estar introduzindo para o pessoal? Quais são as grandes questões da filosofia da religião, no final das contas? Essa pergunta... Dá para ver que tem bastante questões aqui, né? Tem. Eu não vou falar de todas essas questões nessa resposta, mas essa pergunta ela pode receber respostas variadas dependendo de quem responde. Eu vou tentar responder de maneira
do que me parece que tem ocupado a maior parte dos debates. Então, uma maneira mais estatística. Principal questão, a existência de Deus. É a questão mais discutida. Tu tem argumentos a favor da existência de Deus e argumentos contra a existência de Deus. Existem filósofos da religião que são ateus. Né? Para ser filósofo da religião não precisa acreditar em Deus. Muitos filósofos da religião são ateus. E muitos filósofos da religião acreditam em Deus. Então, tu tem um debate. Né? E essa questão da existência de Deus me parece a questão mais importante. Se Deus existe ou não. E aí tu vai ter o debate filosófico entre eles. Outra questão mais importante, a natureza de Deus. Os atributos divinos. Né? Os debates sobre atributos divinos são muito grandes. Por exemplo, como é que a gente elabora um modelo formal para entender a doutrina da onipotência divina? A doutrina da simplicidade divina. Tu tem filósofos que criticam e filósofos que defendem. Né? Então, tu tem aí um debate muito grande sobre os atributos divinos. Eu já vi até mesmo, eu acho muito engraçado isso, né? Eu já vi até mesmo um cara que era ateu, mas que ele estava debatendo os atributos divinos. Tipo assim, era algo tipo assim, olha, eu não acredito que Deus exista. Mas se ele existir... Mas se ele existir, vamos debater aqui quais são os atributos divinos. Né? Paradoxal, né, cara? É porque é aquilo que eu estava dizendo, né? Mesmo que o cara não acredite... Ele acha interessante. Ele acha interessante, a questão é interessante. Ela mexe muito com a nossa cabeça, né? É porque no final nós fomos feitos para Deus. Nós fomos feitos para Deus. Até o ateu foi feito para Deus, então no fundo do coração dele ele tem aquilo ali, Sim, aquela coisinha. Santo Agostinho já dizia, inquieto está o nosso coração. Né? Isso vale para todos nós. É muito interessante, a gente fica se perguntando sobre isso. A gente ainda pode falar de outras questões, por exemplo, questões proeminentes. Como nós sabemos que uma religião específica é verdadeira? Por exemplo, como é que nós sabemos que o cristianismo especificamente é verdadeiro? E aí tu tem as defesas, tanto de que a gente pode saber isso sem argumentos, como o caso do Plantinga, o Plantinga faz essa defesa. Nós podemos saber que o cristianismo é verdadeiro, mesmo que a gente não tenha um argumento a favor do cristianismo. Mas tu tem também as teses que defendem que nós temos esse argumento, que nós podemos usar ele para saber isso. Por exemplo, o William Lane Craig e o Richard Swinburne, eles fazem exatamente isso. O longo argumento deles a favor da ressurreição de Jesus visa defender exatamente essa tese. Porque se Jesus ressuscitou, a gente tem também a percepção de que essa ressurreição ela atesta algo sobre a verdade da palavra de Jesus. E Jesus ele alega ser o próprio Deus. E aí tu tem todo o cerne do cristianismo aí sendo defendido através da defesa da ressurreição de Jesus. Então, isso daí é um elemento aí para essa defesa, né? Esse talvez... E, claro, já ia deixar de lado o outro grande assunto da filosofia da religião, o problema do mal. Por que Deus permite o mal no mundo? E aí tem várias formas de problema do mal. Né? Tu tem o problema do mal moral, o problema do mal natural, tu tem o problema... evidencial do mal, tem o problema lógico. Dizem que o problema lógico do mal é um dos mais fáceis de... Sim, de fato. Porque basicamente Deus existe? Aí sim, ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente. Deus, basicamente a resposta para o mal pelo que eu li, né? O problema do mal lógico. Deus existe? Sim. Então por que tem mal no mundo? Deus, ele não é onisciente? Sim. Então ele tem razões que a gente não sabe, que são muito boas para poder deixar com que o mal exista. Pois é, o fato é que é fácil pensar em motivos possíveis para Deus permitir o mal. Uhum. É fácil. Então, a gente pode pensar em N motivos. O mais famoso da maioria dos filósofos é a liberdade humana, né? Mas tem também outros. Por exemplo, Plantinga ele elenca a possibilidade de que um mundo que contenha algum mal ele é um mundo melhor do que um mundo sem mal, porque nesse mundo que contém algum mal, tu tem a possibilidade de realizar o bem incomensuravelmente grandioso da redenção de criaturas pecadoras. Então tu tem possibilidades aí. Aí tu tem os problemas evidenciais, que é os que dizem que é improvável que Deus exista.
Aí tu tem também as respostas a esses argumentos evidenciais, que geralmente vão dizer, olha, o fato é aquele recurso à onisciência, né? O fato de eu não saber se determinado male está ligado a algum bem maior, não implica que não há esse bem maior. Deus certamente sabe esse bem que eu não tenho acesso, que eu não sou onisciente, né? Tu tem essa resposta, que é uma resposta muito famosa que a gente chama de teísmo cético. Tu tem o problema do mal natural, né? Por exemplo, o sofrimento dos animais, os terremotos. E aí alguns vão tentar reduzir o mal natural ao mal moral, né? Outros vão dizer que não tem como reduzir essa explicação do mal, não tem como fazer essa redução, e vão procurar outros motivos possíveis pelos quais Deus permita o mal natural. Aí tu tem uma miríade de questões. A questão do problema do mal é assim, uma questão muito debatida. Eu já cheguei a ler, por exemplo, tem um filósofo brasileiro que dá aula na Universidade de Houston, Luiz Oliveira. Cara, muito gente boa, gente fina demais. E ele é agnóstico. Mas ele já escreveu artigos, por exemplo, defendendo respostas teístas contra o problema do mal. Né? Então, assim, tu tem uma área muito interessante de ver tanto a pluralidade do debate, né? Mas também, às vezes, até posições surpreendentes que tu pode encontrar entre os filósofos, né? Eu acho que essas são as questões mais debatidas. Sim. É interessante também porque isso dialoga, a filosofia da religião acaba também dialogando com a teologia da religião, por assim dizer, né? A teologia bíblica, a teologia cristã da religião. Ontem eu estava estudando Apocalipse e, cara, é interessante porque Apocalipse fala basicamente, se a gente parar para pensar, a maior parte de Apocalipse, se você parar para estudar, fala sobre a grande tribulação. Se os crentes vão passar ou não, esse é outro debate, mas um tema que é recorrente em Apocalipse é as coisas acontecendo, Deus se fazendo visível, Deus mostrando a sua ira e a humanidade não se arrependendo, mesmo diante da ira. Deus, ele usa a sua ira, inclusive, como um instrumento para redenção, para mostrar para as pessoas, né, castigar elas, assim como o pai castiga o filho para ver se ele se corrige, o ser humano escolhe continuar adorando seus ídolos. A filosofia da religião do ser humano ali é justamente o quê? É adorar o ídolo dele. Então, é um assunto até bíblico, se a gente parar para pensar. As pessoas, elas fazem essas escolhas religiosas, no final das contas. Elas têm a própria forma de enxergar a realidade. E, claro, essa forma de enxergar a realidade, enxergar a própria religião em si é maculada pelo pecado, que a gente vê lá em Romanos. Algo semelhante, uma defesa filosófica disso, tu encontra no Plantinga. Ele falando exatamente isso, só que, claro, utilizando todo o ferramental da filosofia contemporânea, né? Mas tu vê exatamente isso. Essa ideia de que Romanos 1 fala, né? Que o ser humano ele resiste ao conhecimento de Deus. Ele troca a verdade pelo erro. E tu tem isso como um dos efeitos cognitivos do pecado. Mas do que mais, afinal de contas, esse livro tão caro para ti fala? Porque já que esse é uma das maiores pérolas que a gente tem em português, né, da filosofia da religião, como é que tu apresentaria esse livro? Já que bora usar ele como uma ponta de lança para a gente entender a filosofia da religião e os tópicos dela. O livro do Plantinga, Crença Cristã Avalizada, é a defesa amadurecida da epistemologia reformada. O que diz a epistemologia reformada? Nós não precisamos de argumentos evidenciais para saber que Deus existe e que o Evangelho é verdadeiro. O livro é basicamente isso. É uma defesa longa disso. Quantas páginas tem? Essa versão aqui são quase 500 páginas, só que a letrinha... é pequena. Mostra aí para a câmera, pro pessoal ver. Dá para pegar? Todo. Vocês veem as minhas anotações, são bem terríveis, Deixa eu né? dar uma olhada aqui. Já tá aqui, o que tu abriu já tá na 403, né? Então é 500 e lá vai... Então, assim, eu acho que é 495, por aí.
É bastante coisa, cara. E Então, é bem pequenininha a letrinha. dá pra aprender muita coisa no final das contas, né? É um livro com muitas virtudes, né? Como tem aí na filosofia da religião em geral. Nós temos, mas assim, o leitor ele pode se sentir incomodado com a complexidade técnica do Crença Cristã Avalizada, e aí ele tem uma saída. Que é uma versão mais simples, uma versão simplificada. Conhecimento e Crença Cristã. É porque se vocês olharem aqui, por exemplo, eu já até achei a página que eu tava perguntando pro Arthur aqui antes do podcast. Só essas letrinhas aqui, um monte de conector lógico. Isso daí é de lógica aritmética. probabilística. É uma coisa bem... Eu estudei isso em ciência da computação, mas eu nunca cheguei a ver proposições tão longas assim. Isso daqui é um argumento a favor da ressurreição de Jesus. Um argumento a favor da ressurreição de Jesus. Vocês já viram assim, dessa forma? Acho difícil vocês terem visto isso assim em algum lugar. Esse aí tem isso assim? Não, esse aqui não. Esse aqui é bem mais tranquilo, é uma versão simplificada, porque o Plantinga, ele diz o seguinte, olha, eu escrevi o Crença Cristã Avalizada, mas muita gente reclamou que não entendeu o livro e que ele era muito grande. Então dá uma enxugada. Aí ele deu uma enxugada e fez essa versão simplificada do livro. Bem menor. A tese é a mesma, só que menor e escrito de maneira mais acessível. Uhum. Né? Porque eu tô vendo aqui, inclusive... Sem uso de termos técnicos, como nesse caso aqui. Que eu tô vendo aqui, inclusive, ele vai passando por vários... Ele vai trabalhando tintim por tintim, né? Sim. Olha, a primeira parte, a questão existe. Segunda parte, qual é a questão? Crença cristã avalizada. E ele vai trabalhando muita coisa, né, cara? E ele trabalha isso daqui nessa versão menor também, só que de maneira mais resumida. Acessível ao leitor. Então, o leitor que não é filósofo, ele pode dizer, estou interessado nessa tese. Deixa a crença cristã avalizada de lado, pega o conhecimento de crença cristã. Agora, o cara que é filósofo... Tem que ler isso aqui. Tem que ler esse aqui. Crença cristã avalizada. Tem que ler esse aí, porque esse aí é o livro. Isso é muito comum, cara. Filósofos fazem versões simplificadas. Outro exemplo. Eu citei o Richard Swinburne, que é professor em Oxford. Ele tem esse livro aqui, também em português, publicado pela Monergismo, que é A Existência de Deus. Ele desenvolve aqui um longo argumento cumulativo a favor da existência de Deus, onde ele defende que as várias evidências elas se unem, e aí quando a gente acumula as evidências, a gente chega à conclusão de que é mais provável que Deus exista. É um longo argumento cumulativo. É um livro muito técnico. Aí ele fez isso daqui. Deus existe? É aqui que mostra, né? Uhum. Deus existe. Que é o resumo menos técnico, simplificado para o leitor geral, do argumento maior. Inclusive, A Existência de Deus tem um nome bem mais acadêmico, né? É. Tipo, sobre a existência de Deus. E isso daqui ainda faz parte de uma série ainda. Ele tem outros livros que não tem em português, como, por exemplo, um livro que fala sobre a coerência do teísmo. Né? A gente pode afirmar que o conceito de Deus é coerente, ele faz uma defesa disso. Só que não nesse livro, ele faz uma defesa disso no livro anterior, que infelizmente não temos em língua portuguesa. Chegaste a ler a versão em inglês? Cheguei. Mas não posso falar dos meus pirateados, né? Enfim. Pô, interessante, cara. Então, às vezes eu sou uma pessoa presunçosa. Todos nós somos pessoas presunçosas, né? De vez em quando a gente vai estudando. A gente vai achando que a gente vai exaurindo a terra, né? Vai cansando, vai vendo. Não, cara, eu já sei muito. Aí chega uma pessoa, publica um livro dessa grossura só para falar sobre a existência de Deus. Eu não canso de... Toda vez que eu começo a estudar mais a sério, pegar material um pouco mais denso, eu não canso de ver que... Eu tô o tempo todo, parece que na ponta do iceberg, né? Então, principalmente, cara, estudar Apocalipse te deixa uma pessoa mais humilde. Se tu estudar direito, claro. Com a mente um pouco mais aberta. Por quê? Por exemplo, o que isso tem a ver com a filosofia da religião? A gente já vai falar sobre isso. Cara, a gente vai lá, lê Apocalipse, aí a gente lê um livro, vê uma interpretação. E, pô, cara, essa interpretação, tudo isso que ele falou tem todo sentido. Aí eu fui vendo assim, Aí vou pegar um outro comentário de Apocalipse. Aí você lê, já tá... As coisas estão bem diferentes. Então, ontem, por exemplo, eu estava lendo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu estava lendo, na verdade, sobre os 7 selos e as 7 trombetas, né? Que vem na sequência. E só ele falando do primeiro cavaleiro, que é
o Cavaleiro Branco, que é o cavaleiro que causa mais debate, eu encontrei um monte de opiniões diferentes. Eu vi que ele falou, por exemplo, que o Cavaleiro Branco ele era conflitos externos. Aí o outro cavaleiro é o conflitos internos. Aí depois eu fui ler um outro, de uma outra posição, ele falou que o Cavaleiro Branco, ele nada mais é do que a pregação do evangelho, que eu particularmente achei até agora um pouco mais coerente até agora. Só que aí eu peguei um outro autor e ele disse que o Cavaleiro Branco, na verdade, não é a pregação do evangelho. É o oposto. É a imagem do próprio anticristo, porque ele chega para vencer e chegar vencendo mesmo. E ele também tá junto com os cavaleiros. Como é que pode Cristo estar junto da morte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é um debate muito interessante. Você vê argumentos muito bons, por exemplo, para falar que o Cavaleiro Branco é a pregação do evangelho. E você vê também argumentos muito bons para falar que o Cavaleiro Branco ele é o anticristo. E por que eu tô falando isso? Porque isso mostra pra gente, quando a gente abre um pouco mais a mente, a gente vê que Deus é um ser muito complexo. Tudo que ele cria, tudo é muito complexo. E a gente é chamado a conhecer ele de uma maneira melhor. A gente é chamado a baixar a nossa cabeça e começar a estudar. E não só isso. Muitas vezes a gente vai chegar no beco sem saída. Parece um angolano. Um beco sem saída. E a gente tem que curvar a nossa cabeça diante de Deus e falar: Senhor, Tu és muito grande, Tu és poderoso, Tu és incompreensível e eu creio em Ti, Pai. Independente que eu não possa entender. Eu acho que estudar em geral deve trazer pra gente um senso de humildade intelectual. Eu acho que quem estuda e fica dizendo assim, agora eu sei muita coisa, é porque não estudou direito. Porque assim, eu vou dar um exemplo, eu não trouxe esse livro aqui, que muita coisa para trazer, mas tem um livro, Debate, entre o Plantinga e um ateu chamado Michael Tooley. O Michael Tooley é brilhante. Intelectualmente, é um filósofo assim, que tu tira o chapéu e tu diz, cara, ele é um gênio. A primeira vez que eu li esse livro, eu não entendi o argumento do Michael Tooley contra a essência de Deus. Tive que reler para poder entender o argumento. Porque ele utilizava uma lógica probabilística que eu ainda não tinha conhecido bem a sintaxe dela. E é um cara brilhante. Que tem uma posição que eu acho errada. Ele acredita que Deus não existe. Eu acredito que Deus existe. Mas eu posso também ter humildade intelectual suficiente para olhar e dizer, cara, ele é brilhante. Ele tem um bom argumento. Isso não significa que eu não tenha uma boa resposta. Talvez o que seja mais interessante, pelo menos para o filósofo especificamente, é a diversão da brincadeira do argumento. Porque a lógica formal ela é algo divertido para um filósofo. Acho que para um cientista da computação também. E isso lida, por exemplo, com esses argumentos também. O próprio Plantinga. O Plantinga, eu falei para vocês que ele não se importa com argumentos a favor da existência de Deus, porque para ele o que importa é que nós sabemos que Deus existe, mesmo que a gente não tenha argumentos. Mas ele mesmo brincou de desenvolver o argumento a favor da existência de Deus. Ele desenvolveu o argumento ontológico modal, que é um dos principais argumentos contemporâneos a favor da existência de Deus. É legal, né? É interessante. E leva a gente também a pensar, poxa, cara, eu deveria melhorar também na minha capacidade de lidar com esses argumentos, né? Tem filósofos dos quais eu discordo que eles me fazem ser um pensador melhor. Quando eu leio Kant, por exemplo, eu gosto de ler Kant porque Kant me faz ser alguém que pensa melhor. Ele faz com que eu queira raciocinar melhor. Eu não abraço a posição dele, mas eu quero raciocinar melhor justamente por causa disso. Porque ele tem um trabalho gigantesco e de grande valor. E eu preciso lidar corretamente com isso. Sim. Tu chega lá, basicamente tu sabe que Deus é real. O Espírito Santo tocou no teu coração. Tu é um crente. Você vê aquela penca de argumentos contra a existência de Deus e você simplesmente
chegar lá e, não, Deus existe, eu sei disso, o Espírito Santo trabalhando no meu coração, e eu vou começar a estudar para produzir uma obra que glorifica a Deus, que mostra que Deus existe. Cara, eu tenho uma experiência muito boa, às vezes, com apologética no geral, né? Que a apologética ela tem que ser para a glória de Deus, né? Apologética por apologética não serve. E quando a gente muda esse raciocínio, uma apologética para a glória de Deus, muda tudo. Quando eu comecei a estudar apologética uma vez para dar uma aula sobre apologética, que foi um desafio esse ano para mim, cara, foi impressionante, porque eu comecei a ver o mundo é uma coisa, às vezes não. Às vezes a gente vê que o mundo é uma coisa tão complexa, não tem como ter sido criado pelo acaso. E isso edifica a gente. A gente vai estudando as coisas, a gente vai vendo que as coisas são tão complexas, a gente vai vendo que as evidências a favor de Deus, a gente vai vendo o debate, isso vai construindo uma fé mais robusta. Não pra gente debater necessariamente. Que às vezes debater é perca de tempo, dependendo de com quem você debata, né? Mas você mesmo fica maravilhado com as maravilhas de Deus. Você sente que você não tem apenas uma fé cega. Você tem uma fé robusta. Você tem uma tradição, que é a tradição cristã, que é uma tradição muito bem construída. É uma tradição não racionalista, mas é uma tradição que ela faz sentido. Como o Plantinga Uma trabalha. tradição racional. Racional. Não racionalista, mas racional de fato. Né? Eu acho que é isso que a gente pode encontrar também de grandioso na tradição cristã e na maneira como cristãos trabalham com filosofia. Você consegue entrar, por exemplo, no ambiente acadêmico e dizer a minha fé ela não tem que ser menosprezada. A minha fé não é irracionalidade, como as pessoas dizem, né? Sim. É tu mostrar justamente a razão da sua esperança. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. É tu saber que tu pode também entrar na filosofia como um adorador. Você está na filosofia também adorando a Deus. Seja você analisando, sei lá, a epistemologia da crença em Deus, como nós sabemos que Deus existe, seja você analisando o argumento a favor da existência de Deus, seja você analisando a natureza de Deus. Tem muitos trabalhos fantásticos sobre a doutrina da Trindade. E embora eles muitas vezes possam ter dificuldades de conseguir trabalhar alguns pontos, porque é uma doutrina que está muito além das nossas capacidades, né? Mas isso pode nos colocar de joelhos. Se a postura correta do teólogo é a postura de estar de joelhos, a do filósofo também não pode ser diferente. O filósofo cristão é o filósofo da igreja, e ele, como filósofo da igreja, deve ser esse filósofo que está de joelhos. Isso é algo lindo. É tu olhar e tu perceber que toda a tua racionalidade, com seus limites, ela está a serviço desse Deus que ultrapassa em muito a nossa razão. Mas que não diz que ela é inútil. Pelo contrário, é uma razão que pode ser utilizada para glorificá-lo. É uma razão que pode ser utilizada para o serviço da comunidade cristã. Quantas vezes tu pode utilizar a filosofia da religião para ajudar pessoas dentro da tua comunidade? Recentemente eu publiquei na Unus Mundus, né? A Unus Mundus é a revista lá da Academia BC2. E eu publiquei na Unus Mundus um texto chamado A Resposta Divina ao Problema Emocional do Mal. E esse texto é um texto que nasceu da igreja. Quando a gente fez um especial de alguns vídeos de Páscoa, lá do Seguros na Verdade, e aí fui falando sobre o problema do mal, sobre como Deus age em relação ao problema do mal, né? E problema emocional do mal. E aí eu peguei isso daí, depois expandi um pouco. Lá para PIB de Benevides, com o Bruno, que esteve aqui falando de política, aí eu levei esse tema num sermão lá para PIB de Benevides, no culto de jovens. E aí depois trabalhei de novo esse tema na EBD. Foi um tema que nasceu na igreja. Por quê?
Porque na igreja, talvez o adolescente, eu estava ali trabalhando também com adolescentes, jovens, né? Ele não está preocupado, talvez, com sei lá, lógica, vou falar termos técnicos aqui, né? Ele não está preocupado com lógica modal, essencialismo e mundos possíveis. Você não entendeu nada, é porque esse é termo técnico da filosofia analítica da religião. E que é utilizado em respostas ao problema do mal. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o fato de que ele está sofrendo o mal no mundo. E que isso afeta a sua emoção. E a sua emoção também afeta a sua racionalidade. Porque, às vezes, quando a gente sofre o mal no mundo, a gente começa a duvidar de Deus. Talvez a nossa dúvida não seja se Deus existe. Talvez a gente duvide da bondade de Deus. C.S. Lewis, em 1947, C.S. Lewis, o grande autor das Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, em 47, ele publicou o livro O Problema do Sofrimento, onde ele deu uma resposta racional ao problema do mal no mundo. Na década de 60, a esposa dele morreu de câncer. O trabalho teórico dele sobre o sofrimento não ajudou ele, não. Tanto é que ele, no diário dele, que foi publicado depois como o livro Anatomia de uma Dor, no diário dele, o C.S. Lewis chega a chamar Deus de sádico cósmico. O C.S. Lewis tem um trecho que ele diz assim: volte-se para Deus no momento de necessidade e tudo que você virá será uma porta fechada ao som do ferrolho. Isso mostra uma coisa interessante. A resposta racional que o C.S. Lewis tinha não era suficiente para lidar com as emoções. E o que nós nas igrejas estamos preocupados quando a gente fala do problema do mal, muitas vezes o problema é emocional, a gente sofre. Nós vemos pessoas que nós amamos sofrendo. Nós sofremos. Nós saímos agora, alguns anos de uma pandemia. Nós perdemos pessoas próximas. Nós vimos o horror. Nós vemos todos os dias o horror. Né? Pense aí nas guerras que acontecem ao redor do mundo. E a gente pode sofrer pensando nisso. Como é que Deus pode permitir isso? Talvez você não duvide que Deus existe, mas você começa a duvidar da bondade de Deus. Você começa a não confiar em Deus. Isso é um problema real das pessoas. Para lidar com isso na comunidade da igreja, eu não ia dar uma resposta falando de lógica modal e de formalização lógica, falando de possíveis motivos pelos quais Deus poderia estar justificado em permitir o mal. Eu não ia fazer isso. Isso não adianta para quem sofre. Mas na igreja eu fui olhar e dizer, não, esse Deus que permitiu o mal, ele se importa com isso. Se importa tanto que a segunda pessoa da Trindade enviou o próprio Filho. Né, No caso, se fez carne. Se fez carne. A segunda pessoa da Trindade, em sua glória, toda a sua majestade, perfeitamente Deus, o Verbo eterno pelo qual nós existimos, se fez carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória. Né? Só que ele se fez carne para morrer por nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Ele sofreu o mal que eu deveria sofrer por toda a eternidade. Eu posso não saber o porquê que Deus permite o mal, mas eu sei que ele está disposto a partilhar dele para nos salvar. Deus dá uma resposta ao problema emocional do mal. Eu continuo sem saber, teoricamente, por que Deus permite o mal, mas as minhas emoções são acalmadas. É o que acontece com Jó. No livro de Jó, em nenhum momento é revelado a Jó o motivo dele sofrer. O leitor sabe, mas Jó não. Mas Jó tem os seus sentimentos, suas emoções acalmadas por esse Deus. E ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando eu escrevi esse texto, eu não estava pensando na vida acadêmica. Eu não estou chorando aqui de emoção, viu, gente? É só O olho tá porque começou a coçar aqui, a garganta está coçando. Quando eu escrevi esse texto, eu não pensei na vida acadêmica. Eu pensei na igreja. Foi o meu trabalho filosófico para a igreja. Porque o meu objetivo não é só a vida acadêmica. Eu tenho minhas curiosidades acadêmicas. Poxa, eu gosto. É divertido. Tem coisa que é divertido para mim, que eu acho muito interessante, e que ninguém na minha igreja acha interessante. Mas eu não posso fazer só o que é interessante para mim.
Eu tenho que usar a habilidade que eu adquiri com a filosofia da religião para servir a minha comunidade. E é um prazer poder fazer isso. Amém. Falando em prazer, pra gente encerrar, pode falar o que é todas essas pilhas de livro aqui? O que você tem pra falar pra gente sobre isso? Gente, eu já apresentei para vocês 4 livros, né? Não preciso falar mais deles aqui. Já foi apresentado ao longo do episódio. Recomendo muito o Alvin Plantinga. É meu herói intelectual contemporâneo. Mas também recomendo muito. A gente falou um pouco de apologética, né? A defesa da fé. Apologética Contemporânea, do William Lane Craig. Também publicado pela Vida Nova. Esse livro, ele traz um resumo aqui de alguns argumentos a favor da ciência de Deus. Traz os principais aí do debate. Ele traz defesas da possibilidade de milagres. E ele faz uma defesa da ressurreição de Jesus. Eu acho que embora ele seja um livro um tanto grande, ele é muito acessível. Ele é escrito de maneira que é muito clara. Curso básico de apologética. Curso básico de apologética. É exatamente isso. Isso daqui surgiu da faculdade que o Craig dá aula. É o semestre dele de apologética. É isso daqui. Não é um título muito convidativo, pra ser sincero. Não é. É diferente do título em inglês. Como é que é o título em inglês? O título em inglês é Fé Razoável. Reasonable Faith. Reasonable Faith. Que é o nome do ministério do dele. Craig. Sim. É o título em inglês. E aí, eu recomendo muito esse livro. De verdade. Se você quiser uma introdução apologética, eu acho que é a melhor introdução que você tem hoje. Mas aqui eu queria apresentar essa joia. Esses 7 livros que estão aqui, vou mostrar aqui para o leitor, né? Esses 7 livros, eles... o copo está atrapalhando. Obrigado, Paquito. Esses 7 livros, eles são da série Filosofia e Fé Cristã, publicada pela editora Ultimato, em parceria com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Esses livros são editados pelo meu querido amigo Davi Bastos, filósofo brasileiro, crente, presbiteriano, atualmente fazendo doutorado na Universidade do Missouri. O cara é top, alto nível. E o Davi, ele fez esse projeto, ele coordena todo esse projeto, de traduções de livros de filosofia analítica da religião. Você que está com dúvidas sobre esse analítico, é basicamente... Eu vou estar pecando ao dizer isso, mas é basicamente um método de fazer filosofia. Tá? Estou pecando ao dizer isso, mas para ficar mais acessível. E essa coleção ela é toda voltada para a filosofia analítica da religião, que é o debate contemporâneo sobre religião. E ele resolveu publicar do mais simples ao mais complexo. Tem uma lógica nessas publicações. E queria falar brevemente sobre cada um deles. O primeiro livro publicado foi esse aqui. Ciência e religião são compatíveis? Um debate do Alvin Plantinga com um ateu chamado Daniel Dennett, faz parte do neo-ateísmo Dennett. Debate bem interessante. Você diz assim, Arthur, eu não sei nada de filosofia da religião. Eu não sei nada de filosofia analítica. Qual é o livro mais fácil de ler? Esse. É o menor. Vê que é bem curtinho. Foi um debate que inicialmente foi um debate ao vivo. No YouTube tem a gravação desse debate com um áudio muito ruim. O áudio realmente muito ruim, não dá para entender nada. É em inglês, né? Mas o áudio é horrível. Horrível. Mas eles resolveram transcrever o debate para um livro. Graças. E eles adicionaram também algumas considerações que não foram feitas no debate ao vivo. É bem interessante e é a leitura mais acessível que você pode fazer. A coisa mais introdutória possível é esse livro. O segundo livro publicado, bati no microfone, foi o Teologia Analítica, do Thomas McCall. Ele basicamente defende um modo de fazer teologia que é enriquecido pela filosofia analítica.
autor profundamente... Esse autor me fez vontade de dar glória a Deus enquanto eu lia. Sabe? Porque ele escreve de uma maneira assim, que ao mesmo tempo que é rigorosa em termos filosóficos, é também até algo que te lembra um devocional. É um devocional filosófico. Interessante. E o Thomas McCall, ele é um teólogo com inclinações filosóficas. Ele não é um filósofo. Ele é um teólogo com inclinações filosóficas. E ele usa todo o método da filosofia analítica, usando lógica formal, um rigor, esclarecimento dos termos, para fazer teologia. Isso daqui é uma introdução profundamente acessível também. É acessível. Profundamente acessível. O cara é muito claro, sabe? Vale muito a pena ler esse livro. A terceira publicação já é uma publicação mais volumosa. Discurso Divino. Esse é um dos clássicos da filosofia da religião, lançado originalmente em 1993. Publicado originalmente pela Yale University Press. Discurso Divino, do Nicholas Wolterstorff. Esse livro basicamente faz uma defesa da escritura como discurso divino. Então ele defende a racionalidade, ele defende, a partir de algumas teorias filosóficas sobre o que é discurso, sobre o que é fala, ele defende que Deus fala. Que a escritura é Deus falando. E ele faz uma defesa filosófica disso. Esse livro é uma obra-prima. Um pouco mais técnico, dá para ler, depois de ler esses aqui, mas um pouco mais técnico, maior, né? Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade que os outros, mas também dá para ler. Wolterstorff é um filósofo incrível. A quarta publicação, uma publicação mais introdutória, Filosofia da Religião, do William Owen. Aqui ele traz... Sabe quando o Samuel perguntou quais são os principais debates na filosofia da religião? É esse. É isso. Ele traz aqui quais são os argumentos a favor da essência de Deus, traz aqui qual é o argumento do mal contra a essência de Deus, fala do problema dos milagres, como é que a gente entende filosoficamente os milagres, fala da natureza de Deus. Então, esse tipo de debate é profundamente introdutório, mas também bastante rigoroso. Muito claro, muito acessível, fácil de ler. E uma coisa interessante é que isso daqui é um livro-texto. É um livro didático de universidade. O William Owen criou isso como um material de introdução à filosofia da religião que ele trabalhava como professor de filosofia da religião. Ele não costuma emitir as opiniões dele aqui. Ele só descreve a bibliografia. Claro, quem conhece o debate vai perceber ali alguma opinião dele, mas ele tenta só mostrar a bibliografia. Muito interessante. Esse outro aqui, uma das melhores leituras que eu fiz também. Natureza Sanguinária. Natureza Sanguinária, Desde o Problema do Mal, do Michael Murray. É um livro basicamente sobre o problema do sofrimento animal. Sabe quando eu falei do mal natural e tal? É sobre isso. Só que especificamente o sofrimento animal. Aí ele tenta trabalhar aqui as respostas possíveis dentro de uma visão teísta, né, do teísmo, da crença em Deus. Ele tenta elaborar as respostas possíveis a esse problema. Livraço. Muito claro, apesar de ser grande, é um livro grande, com muitos debates, mas ele tem uma virtude muito didática. É um livro muito didático. Oração de Petição, uma investigação filosófica, do Scott Davison. É um livro que, basicamente, a pergunta dele é: como é que eu posso pensar filosoficamente a oração de petição? Você orar pedindo algo a Deus. E ele pergunta se a oração é útil ou inútil no sentido de influenciar a ação de Deus no mundo. É aquela velha pergunta, né? Pra que eu vou orar se Deus já sabe de tudo? Exatamente. Não só essa, tem outras também. Tem Essa outras... é uma das perguntas. Mas tem outras questões relacionadas à utilidade ou não da oração, né? E ele trabalha com essa questão, é um livro muito interessante. Ele queria defender, inicialmente, que a oração é inútil. Era esse o propósito dele. Só que, lendo a bibliografia, ele mudou de posição. E aí ele chegou a uma conclusão intermediária de que existem alguns tipos que são mais defensáveis, existem outros que são menos defensáveis, aí tem todo o debate. Mas eu achei muito interessante porque ele mudou a posição enquanto ele escrevia. É engraçado que a gente vai estudando, a gente vai mudando de posição. Eu tive a mesma coisa em relação à escatologia. Eu era amilenista fanático, aí comecei a estudar
mudei de posição, mas isso é outra conversa. E, por fim, o último lançamento foi o Fé Ritualizada, do Terence Cuneo. São vários ensaios, né? São ensaios relativamente interdependentes, onde ele discute aí liturgia. Como a gente pode pensar filosoficamente a liturgia cristã? Particularmente, ele pensa a liturgia da ortodoxia do leste, né? E também livro interessantíssimo, bem acessível até, mais acessível do que o Discurso Divino, por exemplo. Do leste que você fala, leste europeu. Leste. Não, leste do mundo, sim. Do mundo, né? Tipo a ortodoxa. Os ortodoxos. É a ortodoxia do leste. A igreja ortodoxa. Né? A gente não utilizou a expressão oriental porque as igrejas orientais, elas geralmente rejeitam Calcedônia. Mas aí o cristianismo do leste, ele aceita a Calcedônia. Né? Então, a gente preferiu distinguir os dois termos. O termo oriental e o termo leste. Entendi. Porque se referem, de fato, a duas tradições bem diferentes no cristianismo aí do outro lado do mundo. Interessante. E a gente vai ter mais 3 publicações. Vamos publicar ainda um livro sobre pessoas. O título é Pessoas Humanas e Divinas. É basicamente um livro sobre como entender o que é ser pessoa. Só que pensando no ser humano e também pensando nas pessoas divinas. Né? Aí surge a questão da Trindade, por exemplo. É uma coletânea, esse livro, de vários autores dando suas contribuições. Vai ser lançado também o... Eu não estou bem certo de qual vai ser a tradução em português, o título. Mas seria algo como Expiação, da Eleanor Stump, que é uma filósofa tomista contemporânea. É uma das grandes filósofas. E, por fim, a gente vai ter também o Manual Oxford de Teologia Filosófica. Que aí tu tem vários autores discutindo vários temas da teologia filosófica, como revelação, inspiração. Imagino que vai ser um mistérios. calhamaço, né? É um calhamaço. Eu revisei o Manual Oxford e, se não me falha a memória, em inglês ele tem cerca de 700 páginas. Ai. Não sei como é que vai ficar na diagramação em português, mas foi um trabalhão essa revisão. Foi o trabalho mais difícil que eu já fiz. Acho Muita com coisa certeza para revisar. Recompensador, né? Recompensador. Uma leitura fantástica. Então é isso, né, Arthur? Obrigado aí, cara, pelas considerações. Esse papo foi muito edificante. Eu, particularmente, sou novato na área, né? Sei relativamente, eu não vou dizer muito pouco, mas sei relativamente pouco, comparado principalmente a ti, né? Mas isso já me encorajou bastante. Deu vontade aqui de devorar todos esses livros aqui, mas por enquanto eu tenho outros para devorar na frente. Então, obrigado aí. Inclusive, o Samuel vai colocar o link da Amazon, desses livros. Tem na Amazon, viu? Para vocês ajudarem a gente. Obrigado, Ultimato, por esses livros maravilhosos. O Ultimato sempre com publicações maravilhosas, né, cara? Uma das minhas editoras favoritas também. Uma editora fantástica. Então é isso, pessoal. Obrigado por estar acompanhando a gente até agora. Como já foi dito, os livros vão estar todos aí na descrição. Se você gostou, não deixe de comentar, de deixar sugestões. Não deixe também de curtir, de compartilhar para aquelas pessoas que possam se interessar também. Esperamos que esse episódio possa ter sido de alguma valia. Foi de uma valia para mim. O Arthur com certeza também adorou estar gravando isso, né? Com certeza. Com certeza. É a minha área. É a área e ele pode estar compartilhando, né, o que Deus tem feito na vida dele, principalmente através da filosofia da religião. Para quem acha, no final das contas, que filosofia faz passar fome, né? Deus, ele honra os servos dele quando os servos procuram honrar ele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo episódio. Não deixe também de estar conferindo o episódio com o Matheus para poder saber um pouco mais sobre filosofia da religião e também ver o episódio com o Bruno que foi mencionado aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.